Boa noite, bem-vindo, bem-vinda ao Caindo a Ficha desta quarta-feira, dia 29 de novembro, 19h19. Começaremos agora um papo que com certeza pode trazer muito alívio para o seu coração. Por que é tão difícil perdoar? Por que a gente tem tanta dificuldade em perdoar? Seja quem for. Tem situações em que as pessoas que nós achamos que nos magoaram já fizeram várias tentativas, inclusive, para aliviar, para amenizar aquele mal-estar. E a gente tem dificuldade de perdoar. Por quê? Como esse é um assunto muito interessante, doutora Manu Rios, que já está aqui, que eu estou vendo. Obrigada, Érica. Priya Raiz, advogada, uma salva de palmas. Hoje a gente está vivendo um dia muito importante, né, Pri? Em que o burnout, o alcoolismo, inclusive, e as tentativas de suicídio foram incluídas como doença do trabalho. Mas isso é outra pauta. Quem quer saber mais sobre o assunto, doutora Priscila Raiz é uma das melhores advogadas do Brasil com esse tema. Mas o tema de hoje vai ser sobre perdão. A Nessa está dizendo assim, não perdoar é como tomar veneno e querer que outra pessoa morra envenenado. Mas enfim, existem muitas camadas para a gente se aprofundar hoje nesse papo. E é claro que uma das pessoas que mais me ajudou nos últimos tempos. Malu tá perguntando se eu sou apresentadora. Olha, Malu, eu já trabalhei mais de 20 anos nas principais emissoras de rádio e TV apresentando. Né? Hoje eu estou em voo solo aqui, né? As pessoas me perguntam, Cíntia, onde você tá, Isabela? Uai, tô comigo, tô nas minhas redes. Tô fazendo um trabalho belíssimo de educação e saúde com pessoas muito incríveis que estão nessa jornada comigo. E a Cíntia Bedinha é uma delas. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Isa. Boa noite, gente. Como é que você tá? Tô bem, e você? Correndo tanto quanto você. Estamos aqui para falar de perdão. Nossa, Cíntia. Eu quis propor esse tema para você. A Érica tá aqui, linda Érica, obrigada, tá? Eu quis falar de perdão, porque como a gente está indo para o último mês do ano, a gente precisa aliviar um pouco a bagagem, né? Porque senão 2024 vai ser uma continuação de dores e lamentos de 2023. Isso eu tô falando só de 2023, mas assim, quantos lamentos e quantas bagagens a gente carrega desnecessariamente, porque não consegue perdoar. Então, é isso que eu queria entender contigo, sabe? Por que é tão difícil a gente perdoar algumas pessoas que já podem até terem feito movimentos de desfazer o mal-entendido? Depois eu quero contar uma experiência que aconteceu hoje lá no HSM comigo, que me deixou bem atenta em como nós podemos magoar, inclusive, sem intenção nenhuma evidente, e depois como é que você faz, né, para a pessoa entender, tipo, olha, não é nada disso. Enfim, temos muito para falar, minha querida. Bem-vinda. Obrigada, Isa. Boa noite, gente. Pois é, esse tema, ele é um tema que gera muita confusão, né, Bela? Porque se tem um período, um periodinho da vida que a gente vai passar por aqui e a gente vai ofender e ser ofendido, é só um periodinho bem curto. Ele vai do berço ao túmulo. Esse é o período que podem acontecer situações, porque nós estamos aqui numa experiência, num experimento chamado vida. E a experiência é justamente se relacionar, né? E onde tem pessoas imperfeitos, humanos, todos somos, todos estamos aprendendo. Então, a dificuldade em perdoar, ela vai estar muito conectada aos nossos equívocos sobre perdão. Então, eu vou trilhar aqui um caminhozinho com vocês, para a gente entender, porque assim, eu já pesquisei perdão de tudo que é jeito, porque esse é o meu tema, né, de consultório. Perdão e propósito é o que eu mais falo em consultório. Então, o que acontece? É uma série de equívocos dentro do perdão. Vamos voltar lá para a origem. A palavra perdão, ela vem do latim perdonar. Então, per significa total, completo, e o donare significa doar, entregar. Então, a tradução apropriada é entregar por completo.
Entregar o quê? Entregar a dor, entregar o ressentimento, entregar a mágoa. Só que a igreja, as religiões acabaram se apropriando do termo perdão. Porque para falar dos mestres, para falar que o mestre do Ocidente seria Jesus. Então, para falar disso, a igreja entendeu que assim, não, perdão é divino, o perdão é dos iluminados. Para você perdoar, você precisa ser um ser fora da curva. Então, aí já é o primeiro equívoco sobre perdão. Por quê? Porque perdão não é sentimento. A gente não precisa fazer força para sentir perdão. Perdão ele é uma escolha. Então, quando a gente escolhe perdoar, a gente está fazendo o quê? A gente está definindo que eu não quero mais carregar a mochila da dor. Porque se eu passei por uma situação, e eu não estou diminuindo dor, tá, gente? Só para ficar bem claro, dor é dor. Uma dor de uma finalização de um casamento, a morte precoce de alguém, então tem as broncas, se não é com uma pessoa, é questionamento em relação a por que eu passei por isso, Deus não me ama. Isso aí todo mundo passa um dia, né? Essas situações. Então, onde você se sentiu traído na confiança, um sócio te traiu, a empresa faliu. Gente, essas situações, eu recebo disso em consultório todos os dias. E aí eu vou falar de perdão. E tem gente que fica bravo comigo, claro. Mas aí eu volto para o olhar, convido a pessoa a um olhar mais neutro, porque o perdão é neutralizar a marca da dor. Porque o que acontece quando a gente não neutraliza a marca da dor? A gente fica vibrando um pensamento e um sentimento naquela circunstância e eu tenho uma grande tendência a replicar essa situação. Por quê? Porque eu não soltei. Então, só para ficar claro, Repete. quando eu falo, eu passei por uma dor e fico vibrando. Olha só, nas duas últimas lives a gente falou sobre quem comanda a nossa mente. E a gente é muito resistente, né? A gente acaba se permitindo ser vulnerável, mas a ponto de a emoção nos cobrir, então a emoção nos arrasta. E aí, aquela vontade divina que está conectada mais à nossa presença, à nossa consciência, ela se perde. A gente se perde da vontade divina, da nossa vontade divina. Então, a gente sai do leme, do comando mental, quando a gente permite ser arrastado pelas emoções. E o perdão entra nisso aí. Por quê? Porque a mágoa, né? O perdão não, a mágoa sentida, o que vai acontecer? A gente chegou à conclusão na última live que a gente não sofre pelo que aconteceu. A gente sofre pela elaboração posterior ao que aconteceu. Então, a gente cria todo um cenário, todo um enredo para fortalecer que eu sou a vítima e o outro é o algoz. Ok, em muitas situações, por exemplo, de violência, situações de abuso, muitas vezes realmente acontece essa situação e quando eu não me retiro imediatamente da situação, eu permito que ela continue acontecendo, eu vou fortalecendo o lugar da vítima em mim. Eu vou entendendo que eu tenho o poder de mudar o outro, que se eu ficar ali uma coisa ou outra vai se ajustar. Eu vou fantasiando e eu vou criando um enredo para ficar. Quando eu não aguento mais ficar, eu me retiro, mas me retiro carregada de dor, machucada, ferida, magoada. E aí vamos dizer assim, eu vou usar isso como uma defesa e um tema de vida para não esquecer o que aconteceu comigo. Então, eu fico reverberando essa história dentro de mim. Isso vai passar 1000 vezes no meu pensamento. Quem conta um ponto, quem conta um ponto aumenta um ponto, né? Internamente também. Então, 1000 vezes. A gente vai pensar 1000 vezes, a gente vai sentir 1000 vezes. Toda vez que eu lembro, eu sinto, eu tenho uma memória física, corporal. Então, vou voltar para aquela sensação, vou chorar de novo, vou doer de novo. E aí, o que vai acontecer? Isso vai passar para todas as minhas células começam a vibrar na minha corrente sanguínea, eu crio uma eletricidade no meu corpo, que a gente chama de vibração. E aí, o que vai acontecer se eu estou vibrando isso? Nós somos seres magnéticos, nós temos ferro em cada glândula do nosso corpo. Então, se eu estou vibrando isso para fora, eu vou atrair igual um imã. Então,
né? A gente fala os iguais acabam se aproximando, muito bem. Só que, o que que eu estou vibrando, né? Se eu quero saber como está meu mundo interno, olha o que está acontecendo em volta. Olha o que você está atraindo. Olha as situações que estão se repetindo. E aí você vai entender essa frequência, esse hertz que você está vibrando aqui para fora, né? Então, vou voltar lá no ponto do que é o perdão. O perdão, se a gente for aproximar, eu já discuti até com professores dentro de especialização em psicologia, porque tem gente que defende que não, que nós não somos obrigados a perdoar e que perdão é uma coisa divina. São pessoas que não acreditam em Deus, mas ao mesmo tempo o perdão é divino. Enfim, confusões à parte, vamos entender assim: quando você procura um consultório, né, uma terapia para trabalhar um trauma, qual que é o nome dentro da psicologia que a gente dá para trabalhar um processo de cura num trauma? É ressignificação. A gente ressignifica, que seria dar um outro olhar, olhar por uma outra janela, aquela situação que aconteceu e extrair daquela situação uma experiência para você transformar e não reproduzir a situação anterior. Então, quando a gente ressignifica e quando a gente perdoa, lembrando que perdoar é neutralizar uma dor, não é ir lá dar beijinho no agressor. Porque tem gente que confunde isso também. Não, então espera aí. Então, se eu tenho que perdoar. Outro dia escutei isso de uma jovenzinha que faz, não sei se é catecismo, né? Ou algum grupo. É na Igreja Católica. Então, ela me disse assim: ah, mas eu escutei que Jesus, ele deu a outra face. E aí não seria isso perdoar, então? É deixar a pessoa continuar nos agredindo? E aí eu fui buscar o evangelho onde dizia isso, abri o Google, então vamos ler juntas. E aí lá realmente estava escrito que sim, né? Se bater numa face, você então ofereça outra. E eu disse para ela, mas Jesus não era aquele cara que quando ele ficou muito bravo, ele entrou no templo e virou todas as mesas, né? E foi cobrar alguma coisa ali, então ele não me parecia uma pessoa tão iluminada assim, a ponto, desculpem, gente, eu tô falando do Jesus humano, tá? Porção humana. Então, iluminada a ponto de dizer assim, ah, então deixa o agressor continuar te agredindo. Será que ele não estava dizendo isso no sentido de vamos evitar reagir para que a agressão continue? Então, quando você inibe, você permite, você percebe, aconteceu uma agressão, e aqui eu não vou reagir porque a agressão vai continuar. O que eu faço? Eu me retiro. Isso significa que eu preciso voltar ao convívio, que eu preciso ir lá e beijar e dizer que eu amo alguém que me agrediu, alguém que me feriu? Não, mas é apenas deixar de carregar a dor que o outro me causou. Então, quando eu escolho perdoar, eu escolho sair do ciclo da autodestruição. Porque isso que alguém falou aqui no começo, que o perdão, a mágoa é o veneno que se ingere esperando que o outro morra, isso de fato é um ditado oriental. E é verdade, porque quando a gente carrega mágoa, a gente não está fazendo mal ao outro, mas a gente tem uma crença de que carregar a mágoa é uma proteção, eu estou fazendo justiça. E é justamente o contrário. É justamente o contrário. Cíntia, deixa eu fazer aqui uma intervenção antes que a prosa mude de rumo, porque quando você menciona Jesus, algumas pessoas aqui já estão falando de religião, e nós estamos falando aqui, gente, de um assunto que transcende qualquer religião. A Cíntia é terapeuta junguiana, uma das pessoas mais incríveis que eu conheço, mais sábias, e que integra vários tipos de terapia. Então, nós estamos falando sobre perdão. Nós estamos falando sobre perdoar. Inclusive, no início dessa live, se você perdeu, ela vai ficar gravada. A Cíntia traz quando as religiões se apropriaram, né, do verbo perdoar. Eu perdoo, você perdoa. Quem será só que pode perdoar? Que é muito importante para a gente poder aliviar muitas cargas desnecessárias. Cíntia, quando você fala perdoar, é uma escolha. E eu me lembro do Rossandro Klinger, aquele grande psicólogo que nós temos, maravilhoso. Ele gravou comigo no Interioriza. E o
o episódio dele vai para dezembro e ele fala: maturidade não vem com o tempo. Maturidade vem com escolhas. Bingo. Perdão, você aprende a perdoar não é com o tempo. Você aprende a perdoar fazendo escolhas. Porque quando a gente tem mais maturidade, a gente releva muitas coisas, ou perdoa muito mais fácil quando nós somos mais jovens. Porque já existe um nível de maturidade em que você já fez escolhas, equivocadas ou não, em que você já sentiu nas suas células o que significa carregar uma bagagem de um fato que você não muda, mas você muda a olhar ou não. Sim, é escolha. Né? E aí a gente pode escolher, porque assim, eu entendo tudo num contexto simbólico, então eu não me recuso a estudar. Jung pesquisou Ocidente, Oriente, a religiosidade, inclusive a pesquisa de Jung se dá justamente porque ele precisa compreender a necessidade religiosa das pessoas. E ele chega a uma conclusão que ele diz: o homem não vai à igreja para buscar a Deus, e sim para levá-lo. Sabe por quê? Porque Deus está dentro de nós. Nós temos uma divindade que a gente desaprendeu, ou não sei se um dia a gente aprendeu a conectar. Para conectar essa divindade, que é a nossa porção mais sublime, a nossa porção mais elevada, é necessário entrar no processo, desejar. Porque aqui nós temos, aqui é realmente, olha, simbolicamente, o Jardim do Éden, nós temos um parque de diversões a céu aberto. Então, consciência é subida, né? Consciência é um trabalho, cansa. Você mexe na dor, você vai ter que sentar, parar, respirar. Mas uma vez que você olha para o que é real, você decide sair do plano ilusório. E o que é a ilusão? A ilusão é quando a gente pega um enredo, a gente fica fixo num foco ali, olha para aquilo, alimenta, aquilo cresce, só existe aquilo na minha vida. Muita gente faz isso com a mágoa, né? Então, carregar, mágoa, o próprio nome já diz, mágoa, 70% do corpo é água. Então, quando a gente carrega, imagina uma pocinha de água lá parada, o que acontece? Apodrece, cria bicho, né? Então, imagina que a vida é movimento e a vida se renova. E quando eu passo por uma situação desconfortável, isso é um contraste para que eu possa escolher situações melhores. O movimento nos convida à evolução, não tem outra justificativa. Sim. Para você que está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos falando hoje sobre a dificuldade que nós temos para perdoar pessoas, familiares, profissionais que trabalharam conosco. Tem muito da expectativa também que a gente cria e tem também, como a Cíntia comentou, do equívoco no significado da palavra perdão. Cíntia, traição. Por que as pessoas têm dificuldade em perdoar uma pessoa que traiu? Então, traição tem vários graus, né? Vários níveis. Então, a gente tem traição profissional, a gente tem a traição no casamento, a gente tem a traição entre amigos, tem vários tipos de traição no casamento, não é só sexual, tem a traição financeira, por exemplo, né? Assim, eu não deixo a esposa saber quanto eu ganho, eu compro uma coisa escondido, faço um investimento no carro e, né, de repente é uma surpresa desagradável para a esposa, porque estavam, sei lá, juntando dinheiro para comprar uma casa, né? Então, existem vários tipos de traição. Então, assim, a gente precisa compreender que... Por que é difícil perdoar uma traição? Porque a gente entende que a traição, ela é uma ofensa pessoal. A gente para de compreender, ou, na verdade, a gente fecha uma compreensão ali sobre a pessoa, porque muitas vezes, né, convivendo por muitos anos, você tem uma noção de com quem você convive, mas às vezes não. Às vezes você não sabe do potencial ou evita ver. Ou já aceitou tantas pequenas coisinhas que quando vem uma maior, você fala, nossa, nem imaginava que uma coisa dessa pudesse acontecer. Sinto dizer, mas as pessoas dão sinais. E sim, em algum momento você imaginou, ou pelo menos a sua intuição tentou conversar com você. Quando que a gente não percebe essas coisas? Quando a gente não está no nosso estado de presença. O que é presença? Presença é o estar ali, percebendo o meio, reconhecendo o que está acontecendo em volta de mim. Então, vamos lá.
existem vários tipos de traição e a coisa não começa no momento alto. Então, eu vou dar um exemplo. Mulheres que sofrem uma agressão no casamento. Aí eu já escutei em consultório assim, não, mas isso nunca tinha acontecido. Tá, nunca tinha acontecido agressão desse tamanho, mas o que aconteceu antes? Então, empurrões, puxão de cabelo. Na sequência vem aquela coisa de, ah, não, desculpa, você me tirou do sério, eu te amo. Então, assim, nunca começa uma traição, para ela ser concluída, ela nunca começa no momento em que aconteceu, ela já começa antes. E se a gente não entender os pequenos sinais, quando chega nesse lugar, a gente faz assim, eu nem imaginava que isso podia acontecer. Eu sou a vítima, você é o algoz e eu não te perdoo. Então a gente tem que entender que assim, qualquer relacionamento, 50% e 50% da responsabilidade é dividida. Então, assim, quando acontece algo, né, principalmente relacionado à traição, a gente precisa estudar o fato para entender o que levou a outra pessoa a agir daquela forma. Lembrando que se ela age de uma forma, ela manifesta o que ela tem dentro e geralmente não é contra mim, é sobre ela, não sobre mim. Pausa. 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 Repete essa última frase. Quando uma pessoa me trai, não é sobre mim, é sobre ela. É sobre ela está manifestando o potencial que sempre morou ali. Pausa. Nesse momento, tem muitas pessoas, tenho certeza aqui nessa live, e que vão assistir depois, que vai ficar gravada, sentindo dores muito violentas. Porque foram traídas. Por amigos, por familiares, por relacionamentos amorosos. E provavelmente você que foi traído ou traída está se colocando como a principal vítima. A Cíntia está trazendo aqui um alívio para sua alma que eu não consigo nem ter precedente, né? O que levou a outra pessoa a fazer o que ela fez é sobre ela e não sobre você. Exato. E aí aqui tem um comentário muito interessante da Carla Figlara, que está colocando vários comentários, viu, Carla? Que eu não quero interromper a Cíntia, mas estou adorando aqui sua participação. E ela disse, é difícil perdoar porque procuramos culpado e nunca assumimos a parte da nossa responsabilidade. É esse lugar, é justamente esse lugar. Eu vou dar um exemplo, assim, de casos que são muito comuns, né? Por exemplo, relacionamento de casal. Muitas vezes, o que acontece? A gente se casa e a gente começa o relacionamento, a ordem do relacionamento. Casal, namoro, noivado, casamento, ok. Aí chegam os filhos. Aí a mulher vai lá e toma a frente de tudo. Né? Nas responsabilidades de casa, não pede ajuda, né? Uma mulherada forte aí. E aí, o que acontece? Um acúmulo. Vai acumulando, acumulando, acumulando. Ela começa a fazer uma desconexão porque ela não consegue, por exemplo, dizer a necessidade dela. Olha, estou sobrecarregada. Será que você pode me ajudar? Leva as crianças na escola, ou isso, ou aquilo. Não, ela não compartilha. E aí, gente, no casal, independente de ser ele ou ela, quem faz tudo, coloca a relação em desequilíbrio. Relacionamento é troca, é o dar e receber. Se eu estou fazendo tudo, sabe o que o inconsciente do outro percebe? O inconsciente do outro não encontra o lugar na relação, porque já tem alguém fazendo tudo. Então, qual que é a mensagem? Você é inútil. Eu não preciso de você. Aí o que acontece? Os inconscientes viram de costas e esse homem procura, por exemplo, ou essa mulher que está se sentindo devedor ou devedora porque o outro está fazendo tudo e eu não tenho lugar na relação, eu vou buscar alguém para ter uma relação equilibrada. Aí acontecem as traições. Então eu estou dando um exemplo, né, do que pode acontecer quando a gente não percebe como que é a nossa atuação dentro das relações. Porque o fazer tudo não é uma prova de amor. Muito pelo contrário. Então, a gente precisa ter o dar e receber nas relações. E muitas vezes, quando isso não acontece, o outro, inclusive, pode se sentir ofendido. É
natural, é nosso, a gente precisa entregar e receber. É a rodinha que gira, vai para você, vai para mim. Eu jogo a bola para você, você joga a bola para mim. Isso equilibra a relação. Em qualquer setor. Nesse momento, alguém vai escrever ou está digitando a mensagem assim: ah, mas eu preciso pedir o que é óbvio. Eu carrego agora uma caixa de ovo, né, por todo lugar que eu ando, porque se vocês quiserem olhar o que está escrito na caixa de ovos, que em qualquer lugar do mundo só vai ter ovos, está escrito, contém ovos. Então, não é óbvio, tá? Não é óbvio. Nossa, tá me dando até uma coceira aqui no corpo, Nossa Senhora. Deixa sair, libera aí. Isso, deixa eu só bloquear aqui uma pessoa que deve estar no vídeo errado. Deixa eu ver, bloquear, pronto. Bloqueei, isso. Deve estar, passou aqui, entrou sem querer e não é o nosso perfil. O outro não é obrigado a ler os nossos pensamentos e muito cuidado, tá? Eu vivo isso também com o Thiago Godoy, o papai financeiro, todo mundo sabe, né, que é meu marido. Tem situações em que ele mesmo me fala assim, mas você precisa me falar. Aí já vem automático, sim. Mas isso não é óbvio, não. Olha que eu falo isso todos os dias e mesmo assim me coloco em situações, mas isso não é óbvio? Não. Não é. Não é porque a perspectiva é diferente. Se a gente pensar que cada um tem uma marca própria, uma educação, uma interpretação de mundo, né? Então, para cada um vai ser diferente. E aí tem coisas para quem é tarefeira, né? As mulheres tarefeiras, elas não param de fazer, de executar, de realizar. Então, assim, para nós é um lugar comum. Eu sou como você, né? Os iguais se atraem. Então, a ideia é que quando a gente percebe que está demais, a gente tem um caminho de aprendizado para aprender a pedir ajuda. Diga. Desculpa, mas chegou aqui um comentário que eu não tenho como não te interromper. Bora lá. Stephanie, e quando você não consegue perdoar alguém que você não conhece? No caso dela, eu não consigo perdoar o cara que foi imprudente no trânsito e matou meu pai. Então, na verdade, ela não precisa perdoar a pessoa. Ela vai precisar neutralizar a dor da perda. Porque não foi nada premeditado. Não foi pessoal. Não foi pessoal, né? Então, assim, eu acho que eu já contei a história que eu perdi também uma pessoa assassinada. E nesse caso, foi premeditado, né? Lá na minha juventude aconteceu uma situação dessa. Então, o que acontece, gente? Quando a gente entende assim, mas espera aí, eu tenho que perdoar a pessoa que acabou sendo o responsável pelo passamento do meu pai. Não, calma, vamos respirar. Aconteceu uma situação, né, onde, infelizmente, sinto muito, né, pela perda do seu pai faleceu, mas assim, vamos entender que aqui é terceira dimensão, é começo, meio e fim, né? Então, eu não sei quais são as suas crenças, mas eu entendo que aqui existe uma forma, né, da natureza se organizar e a gente tem um momento, um movimento de passagem que a gente não sabe como vai ser, se a gente vai ter um preparo por uma doença, se vamos ficar, sei lá, algum tempo, né, lutando contra alguma coisa, ou se de repente vai ser um acidente, enfim. Graças ao nosso bom Deus, a gente não se lembra como que vai ser aí nosso retorno. Mas, gente, a gente precisa entender que aqui é passagem. Aí você não tem que perdoar a pessoa que foi responsável pelo acidente do seu pai. Mas é importante saber que você vai ter que resignificar a relação com o seu pai. Vai mudar. A gente fez uma live sobre luto. Volta lá, por favor, assista. Porque provavelmente você ainda está no seu luto e está no período da revolta. E na revolta a gente busca culpados. E essas coisas não têm culpados. Essas coisas elas acontecem porque o universo ele tem uma forma de se arranjar, tanto para a gente chegar quanto para a gente sair daqui. Aqui não é Que lindo. casa, né? Aqui não é casa, aqui é passagem. Passagem. Nossa, que lindo isso que você falou, assim, dá vontade de ouvir de novo. O universo se encarrega de nos colocar e de tirar também. E a gente nunca fala sobre isso. Não, Nossa, mãe. a gente não Sim, fala disso.
A Flávia F.S. Gomes, ela falou assim, a gente precisa se perdoar para perdoar os outros. Eu queria que a gente investisse um pouquinho de tempo nisso, porque eu tive muita dificuldade de me perdoar em muitos contextos. E você foi a terapeuta que me ajudou a aliviar essa carga, né? E aí eu consigo avançar. Então, eu estou dizendo aqui para vocês com muito carinho que, muito provavelmente, o que está impedindo você de seguir em frente é você mesmo. São as pedras pesadas que você continua carregando. Por comportamentos que você teve num período em que você não tinha a informação que você tem hoje. Então, ou você vai se perdoar, ou vai ser difícil continuar. Sim. Como é que eu faço esse processo de perdão, o auto-perdão, Cíntia? Então, tem várias formas, porque assim, a gente tem aí uma coisa que a gente trabalha, né, dentro da análise junguiana, é o seu inconsciente. Então, o seu inconsciente, ele vai ser lá 90 e tantos por cento da sua porção psíquica. Tá desde o momento que você estava na barriga da sua mãe até agora, coisas que a gente evitou olhar, coisas do inconsciente da família. Então, as células, elas vêm não só com cor de olhos, pele e cabelo, mas vêm também com marcas e lembranças inconscientes, é uma herança inconsciente dos dois lados. E a gente replica muita dor sem saber que está replicando. Então, o primeiro passo é esse. Tem gente que me falou assim, quando eu lancei o tema da live, eu não tenho nada para perdoar. Que bom. Mas faça os exercícios de perdão, né, de centralização, comece por exercícios meditativos, silenciando os seus ruídos mentais, porque seus ruídos mentais, eles só, a gente falou disso na semana passada e na outra, são pensamentos, são programações que vêm no automático. E no automático, gente, mato cresce até em rachadura de calçada. Então, assim, no automático só prolifera coisa ruim. Não é? Tomar cuidado com que tipo de pensamento você está nutrindo. A gente falou disso uma live inteira falando da qualidade dos pensamentos. Então, assim, quando eu escolho nutrir pensamentos melhores, sentimentos melhores, eu tenho que fazer exercício. Eu tenho que, do mesmo jeito, se eu quiser trabalhar meu corpo, eu tenho que ir para academia. Se eu quiser trabalhar minha mente, eu tenho que silenciar. Ah, mas eu não gosto de meditação. Então vai caminhar, vai conversar com você, vai respirar. Respirar, você troca todinho o oxigênio do seu corpo. E se você fizer uma respiração intencional, então eu estou respirando. Cada vez que o ar sair, eu vou me libertando dessas mágoas, dessas dores, disso que eu não quero carregar. Eu não quero mais me afetar com essa situação que aconteceu 1, 2, 10 anos, 20 anos lá atrás e que ainda me agride. Porque você é o único responsável por manter o peso, a brasa na mão ou soltar. Né? Então, Sim. tem caminhos para isso. Diga. A Flávia, que trouxe tantos comentários aqui muito interessantes, ela traz aqui uma dor que eu gostaria que você dedicasse também um tempinho para explicar. A Flávia está dizendo assim, trago no meu inconsciente uma culpa por ter nascido, então ela teve em algum momento uma informação que ela não foi desejada. Isso moldou a vida dela até hoje. Apesar dela ter consciência, ela não consegue se libertar dessa dor, dessa culpa. Flávia, antes da Cintia responder, eu quero que você sinta um abraço bem demorado. Mas bem demorado, com bastante carinho, minha querida. Cíntia. Vamos lá. Flávia, meu amor, primeiro eu vou te dar a dica da constelação familiar, tá? Vai buscar a constelação familiar. Vamos entender assim. Você teve informação de que você não foi desejada. Isso deve estar ampliado por alguma coisa aí do inconsciente do seu sistema. Mas olha só, você é uma guerreira, né? Porque você nasceu, você está aqui, você chegou até a vida. Então, essa informação, ela está com uma demanda, né? Uma afetação muito grande. E aí você precisa entender mais a fundo o motivo dessa afetação. Porque ela é só uma informação. Né? Então, apesar da informação, você chegou. Olha que interessante, vou compartilhar uma coisa que a minha mãe me fala. E assim, a minha mãe engravidou da minha irmã, ela não teve muitos problemas para a minha irmã nascer e dilatou, enfim, ela tinha as dores do parto, mas não tinha abertura. Então, entenderam no hospital que o bebê não estava pronto para nascer, né?
E aí foi um sofrimento, tanto para minha mãe quanto para o bebê. Então tiveram as complicações, isso no primeiro filho. No segundo, aí, passado um tempo, a minha mãe fazendo todas as prevenções possíveis, cheguei eu. E aí um dia minha mãe viu que a minha irmã não queria mais pegar peito, e aí uma senhorinha que fez o papel da minha avó, porque eu não conhecia a minha avó, então ela disse para minha mãe: Cidinha, o seu leite está salgado, por isso que a sua filha não quer mais mamar, você deve estar grávida. Então tinha essas coisas, né? O leite que salgou e tal. E aí ela falou: imagina, não tem como, eu uso preservativo, eu tomo o remédio, eu faço a tabelinha, etc, etc. Não, você deve estar grávida. Pois é, eu estava lá. E aí, ela me conta que ela chorou a minha gestação inteira por medo, né? Medo de passar tudo de novo, medo de não saber lidar com aquilo, medo da morte, medo porque ela mal tinha superado um trauma, é um ano e pouco de diferença, né? De uma gestação para outra. Então, todos os trabalhos que eu fiz em relação a tristezas profundas, aparecia lá essa memória, né, de uma dor que nem era minha. Então, conversando com a minha mãe, eu tive esse acesso a entender que ela teve esse sentimento foi compartilhado comigo. Mas olha só, e aí ela fala assim: na hora que você nasceu, você não chorou, você olhou para mim e sorriu. Então ela conta como se eu entendi que era um presente, mas eu não entendi antes. Eu não tive condição de lidar com isso por conta do medo. E, gente, tá tudo bem, porque quando você recebe uma informação assim, Flavinha, eu não fui desejada, né? Mas você chegou à vida, a vida passou por você e você está aqui. Então, lembra que eu falei agora há pouco? O universo tem os seus meios de trazer a gente e de nos encaminhar depois de volta a outra morada. Mas é bom que você analise com muito carinho a sua história, que você busque essa compreensão mais profunda sobre o que você sente, para É. você poder significar e isso se transformar apenas numa informação. Ô, Flávia, e eu vou dizer mais uma coisa para você, tá? Baseada em fatos reais próprios. É, as informações que nós recebemos são de pessoas que também estão carregadas de dor. E o seu pai e a sua mãe te escolheram, porque eles poderiam não ter continuado a gestação. Sim ou não, Cíntia? Disseram sim para ela. Isso eu aprendi com a Cíntia nas constelações. Eu já constelei isso muitas vezes. Já constelei já rejeição de pai, rejeição de uma série de coisas, o que explicou muitos relacionamentos que eu tive, que eu estava buscando o pai no lugar errado, com as pessoas erradas, evidente. Então, minha querida Flávia, sinta o meu abraço mais uma vez. Se você tiver chance de fazer uma constelação, vai ser muito importante, porque quando o ouvido está pronto, a mensagem chega, né? Se você chegou aqui nessa live e esse assunto te tocou, e você está trazendo essa questão de forma pública aqui para nós, eu me sinto muito honrada em fazer parte, então, dessa jornada que você pode se aprofundar, se você quiser. Então, qualquer dor que você estiver sentindo aqui nessa live, saiba que, também disse Cíntia Bedin, que a cura está embutida na dor. Eu falei sobre isso hoje, Cíntia, lá no palco da HSM, que é uma das maiores feiras, um dos maiores eventos de liderança do país. E aconteceu um episódio lá que eu quero trazer aqui para você, porque ele é muito recente e ele me impactou bastante. Eu fiquei muito impressionada, porque lá no evento da HSM, você tem uma quantidade de cadeiras. Então, na plenária que eu estava, na arena, na verdade, que eu estava, devia ter cerca de 100 cadeiras. E na minha plenária, quando eu cheguei, eu me segurei muito para não chorar. Porque devia ter o triplo de pessoas sentadas no chão e em pé. E aí, quando eu cheguei, eu vi aquela multidão, eu falei, eles estão me esperando? Ou eles estão esperando, mudou o horário? Eu não tinha conseguido elaborar que todas aquelas pessoas estavam esperando para me ouvir. E eu interajo muito nas palestras, muito. Então, toda manifestação, se ela é visível, eu sempre me coloco muito como instrumento.
para que aquela situação sirva para muitas pessoas. Afinal, tá todo mundo ali buscando saúde. De alguma maneira, é saúde. E em uma das evoluções da minha fala, ela vai causando um certo, assim, uma certa euforia, porque é quando a pessoa vai tendo, né, aquela ficha caindo e tipo, nossa, é isso que eu preciso fazer, etc. E tinha uma moça roendo a unha. E o que que eu fiz com essa moça roendo a unha? Eu mencionei, porque tinha outras pessoas chorando, tinha outras pessoas rindo, tinha outras pessoas cutucando as outras, ou seja, tipo, você ouviu isso? Nossa, e tal. Então, eu interajo muito com essas pessoas. No fim da palestra, umas 50 vieram falar comigo, pedir para tirar foto, dedicatória, abraça, chora, tal. E aí, quando eu achei que tinha acabado tudo, quem chegou? A pessoa que eu tinha comentado da unha. Eu não falei o nome dela, eu não... Evidente que aquilo fazia parte de todo o contexto, né? Era assim, tipo, olha, calma, gente, não precisa comer a unha, não. Era justamente esse o contexto. E ela veio e me deu um feedback. Eu fiz, Isabela, eu quero te dar um feedback. Do jeito que ela chegou, eu já sabia que fiz alguma bobagem. Ela falou, você me magoou muito ao mencionar que eu estava comendo a unha. Eu já trato isso com terapia, eu já tive muitos trabalhos para resolver esse problema. Essa é a forma que eu lido com o meu estresse. Na hora, eu pensei assim, falei, olha, você me desculpa, você me perdoa, isso deve ser uma dor muito forte em você, mas naquele contexto, você tem clareza que eu não fiz por mal? Você consegue ter essa clareza que eu não fiz por mal? Que eu comentei do seu comportamento como eu comentei de outros comportamentos, porque todos estavam ali para aprender. E nós estávamos falando justamente sobre o gerenciamento do estresse. Então, esse feedback que, num primeiro momento, poderia ter me deixado triste, ele me ensinou muito. Para lembrar mais uma vez o quanto certas dores estão doendo muito nas pessoas. E se você, por acaso, na melhor das intenções, provocou um ruído, causou um mal-estar, o que eu poderia ter feito de diferente? Ou o que a gente pode fazer vamos lá, para ampliar aqui o repertório da turma, ao causar um incômodo em alguém que se ofendeu por alguma coisa que você fez sem nenhuma intenção, o que a gente faz? Eu vejo você, eu reconheço a sua dor. Sabe por quê, Bela? Porque o problema não foi a unha e o problema não foi você ter mencionado. O problema maior aí é a questão da afetação, porque assim, no nosso cérebro, quando a gente tem uma dor física, tem uma circuitaria da dor física que do lado tem a mesma circuitaria, igualzinha, só que é a dor emocional. E a gente não reconhece quando tem só dor emocional. Vou dar um exemplo. Sentiu uma dor no peito, você sentiu uma dor no peito e aí você já pensou, meu Deus, estou infartando, eu preciso ir para o hospital, vai para o hospital. Mas nisso já começa a dor emocional do medo de ter um infarto, do que aquilo vai causar, etc, etc, etc. E aí você, pronto, já fica duplamente comprometida. A circuitaria acendeu, dor física, dor emocional. Aí você chega no hospital, faz os exames e descobre que era gases. Quem já teve crise de gases sabe que dói tanto quanto infartar. Dói mesmo, né? E aí, por receber essa informação, a circuitaria emocional desativa. A dor física não vai embora, mas vai ser um alívio tão grande que você vai perceber muito, muito, muito menos, infinitamente vezes menos, a dor física. Então, tem uma circuitaria já ampliada aí por alguma dor emocional que não começa agora, né? Tem muita relação, não está relacionado com estresse. Roer unhas está relacionado com medos, insegurança, bloqueio, dificuldade de se colocar na vida, tem um monte de coisas aí, né? Mas eu fiquei feliz por ela ter falado comigo. Porque ela foi muito corajosa, inclusive, em chegar para mim, esperou quase meia hora,
um monte de gente vindo, tirando foto, abraça, beija, chora, etc. E ela veio e me deu um feedback contrário. Ela falou, não gostei do que você fez. Eu fiquei feliz por ela ter falado. Então ela aliviou. Sim. Mas veja, a Tainá Vitória, que é a bailarina lá da companhia, a Fernanda Bianchini, ela é linda. Ela está dizendo aqui, eu não falo mais com uma pessoa. Isso está mexendo muito comigo. Sei que fiz coisa errada, o que devo fazer. Então, para quem fez coisa errada, como a Tainá está dizendo, consciente ou inconsciente, como eu fiz hoje, existe algum mantra? É o Ho'oponopono que eu posso fazer? É escrever uma carta e entregar para a pessoa mentalmente? O que a gente pode fazer? Primeiro passo é se perdoar e, assim, dar o tempo da elaboração desse processo, né? Só fechando o que a gente estava falando sobre a pessoa, né? Gente, quando eu falo sobre leitura emocional, não é um julgamento, tá? Mas é assim, é um movimento para se autoconhecer. Então, provavelmente, isso você foi lá e como instrumento, você não se colocou como instrumento, então você foi instrumento para dar uma cutucadinha em alguma dor que já está ativa, mas que ela realmente precisa buscar uma resolução. Então, se não tivesse uma necessidade dessa experiência para ambos os lados, não teria acontecido. Isso eu acredito, porque nada é por acaso. Mas, sobre a Tainá, voltar a si mesma, se perdoar e dar o tempo para elaborar. Dar o tempo para elaborar é a melhor coisa para acalmar um pouco a situação, se ela for muito recente. E se você quiser voltar a falar com a pessoa, não há problema nenhum em se desculpar, né? Inclusive é um ato de humildade. Mas é importante dar esse tempo. Vou dar um exemplo. Casais que brigam muito e que naquele impulso, mas a gente se ama tanto, vamos voltar e não sei o quê, mas nada foi resolvido e apenas retornam. Aí acaba acontecendo uma tentativa de compensar o que aconteceu antes. E aí tem casais que falam assim, então para compensar, vamos morar junto, vamos ter um filho. Gente, se não resolveu a mágoa, pelo amor, pelo amor, vamos elaborar primeiro, cuidar das feridas anteriores para não fazer sobreposição de ferida e piorar a situação. Então, nesse caso, estou dando um exemplo que vai além, mas nesse caso, se aconteceu recentemente, elabora, conversa com você, pode escrever o que você está sentindo, trate isso em você, porque agora tem um trabalho de auto-perdão aí. Né? Você está se sentindo culpada. E depois disso, deixa a outra pessoa saber que você entendeu que se equivocou. Né? É fundamental para ambos os lados. Como vocês vão lidar com isso é muito particular, né, dessa relação que vocês construíram. Mas claro que é possível se estabelecer um perdão e uma reconexão nesse caso. A Tainá está dizendo, mas infelizmente essa pessoa não quer voltar a falar comigo. Eu não sei o que eu faço, né? Estou perdida. Quando a pessoa ela não quer contato, o que você sugere, Si? Auto-perdão. Trabalhe dentro, compreenda, né? Tente ampliar a situação e assim não dá para forçar, né? Se a outra pessoa realmente ela está pedindo um afastamento justamente para essa elaboração, né? Cada um tem o seu tempo, a gente precisa respeitar. Então, use essa experiência para olhar de volta aí para o seu círculo de amizades, né? Perceber realmente, porque muitas vezes as coisas acontecem até para a gente reconhecer como está a qualidade das suas amizades. Essas amizades te ajudam a evoluir ou te puxam para trás, né? E a gente pode ser humano nas amizades, a gente pode errar, né? Nos relacionamentos a gente pode cometer alguma coisa pequena, média ou grande, não importa, mas será que é possível ser humano? Porque aqui a gente vai errar, gente. Se tem uma coisa, né? Falei lá no começo, se tem um período que a gente vai ofender e ser ofendido, né, do nascimento à morte, é só esse período. Então, assim, levar com um pouco mais de leveza, né? Fazer essa introspecção, seu auto-perdão. No meu canal lá do YouTube tem a meditação do perdão, o Ho'oponopono, faça aí por uns 90 dias. Para criar um novo caminho neural, você precisa de 21 dias da execução do exercício, mas para você criar o caminho e usar esse caminho para conseguir realmente estabelecer uma nova conexão com essa situação, pelo menos 90 dias, tá? Para poder organizar isso dentro de você. E tudo bem, se ela não quiser mais a sua amizade, novas virão. Opa, então atenção. Qual é o seu canal, Cíntia? Aqui no Instagram, terapeuta Cíntia Bedin,
E aí você pode entrar lá no Linktree que tem com o acesso para o YouTube. Eu sou Caminho da Consciência. A sua página no YouTube é? Eu sou Caminho da Consciência. Quer que eu escreva aqui? Sim, por favor. Por exemplo, a Paula Gauss acabou de chegar, né? Paula, a gente está falando sobre por que é tão difícil perdoar. E esse encontro está muito rico, já tivemos aqui muitas trocas, né? A Camila está perguntando, tem um Ho'oponopono específico para o perdão? O Ho'oponopono é a meditação do perdão, né? Então, na verdade, qualquer forma que você quiser fazer, tem vários tipos de gravação, mas assim, o Ho'oponopono ela é simples assim, são 4 frases que você vai intencionar, a palavra tem poder, né? Se você não usa as palavras de poder, como eu disse, precisa, as palavras de consciência inferior ou as emoções, os sentimentos inferiores são automáticos para nós, né? Então, nós precisamos elevar sentimentos, pensamentos, emoções para poder neutralizar. Como que a gente faz isso? Com meditações. Eu indico a meditação do perdão porque ela é o exercício de neutralizar, né, os conteúdos. Então, ali você vai encontrar na minha voz, mas é a gravação da meditação original. Se eu puder contribuir com um exemplo baseado em fatos reais, é o seguinte, sobre auto-perdão. Alô, você que está nos ouvindo, só espera eu terminar o raciocínio. Quando eu me separei do meu primeiro marido, eu estava muito perdida, né? Depois eu busquei pessoas erradas em contextos equivocados, etc. E eu me relacionei com uma pessoa que, quando o relacionamento terminou, eu me senti muito culpada. Como que eu convivi com uma pessoa com aquelas características? E aí, até hoje, isso já faz muito tempo, se eu estou em algum ambiente em que eu vejo uma pessoa que se parece com aquela que me trouxe muita dor, eu na hora eu faço o Ho'oponopono, ou seja, eu desvio a atenção. Então, assim, né, se vocês quiserem saber, mas como é que eu faço isso na prática? Começou a vir um pensamento, nossa, essa pessoa me lembra aquela que, nossa, aí o corpo já começa a se manifestar, entro na hora com o Ho'oponopono, ou seja, eu desvio aquele pensamento. Então, eu não nutro esses sentimentos, esses pensamentos. Então, eu me perdoei por ter feito aqueles movimentos equivocados com o Ho'oponopono, sabe? E aí o meu coração antes acelerava quando eu pensava nessa pessoa, que foi muito violenta, me fez muito mal. Mas se eu atrair essa pessoa, porque eu estava precisando desse professor, né? Sem dúvida. Então, ou a gente se perdoa, a gente se perdoa. Exato. Então, estou trazendo aqui uma questão prática para vocês. Ao começar a pensar numa situação que você... Nossa, dá para apagar da memória? Não, não dá. Ela está aí porque precisa te ensinar, precisa te lembrar. É porque as pessoas, é mais um equívoco, foi bom você ter trazido isso. As pessoas acham que perdoar é esquecer permanentemente. Não, gente, o nome disso é Alzheimer. E perdão não é esquecer, você não vai esquecer, você vai lembrar, mas a força da dor, do ocorrido, não vai estar lá junto com você. Então, assim, 20 anos atrás, aquela pessoa foi lá, me passou uma rasteira, caí, bati a cabeça, quebrei os dentes. E aí, toda vez que você lembra disso, dói tudo de novo. O que é o perdão? É a neutralização do que aquela situação gerou emocionalmente em você. Então, você vai lembrar depois de 20 anos, mas você vai dizer, tá bom, aconteceu, tá no passado. Não preciso mais sofrer por isso. Olha, hoje a Cíntia está afiadíssima. Você quer esquecer totalmente Alzheimer. É Alzheimer. Sabe o que é o Alzheimer na leitura emocional? Retirada de consciência. A pessoa passa tantas dores ao longo da vida que chega um momento que a consciência se desloca para um cantinho e não fica mais no presente, porque não tem mais condição de lidar. Então ela guarda só aqueles fatos do passado. Eu tenho uma tia com Alzheimer e eu acho bem curioso, porque ela guarda as piores histórias do passado. As piores histórias do passado. Então eu desvio, eu brinco com os assuntos, eu levo para outro lugar, a gente dá risada. Mas o que eu percebo? Que o Alzheimer, ele não anula os sentimentos. Então a pessoa, mesmo se retirando na consciência, né, ela vai ter a lembrança do sentimento. Por exemplo, acontece uma coisa, a gente fala uma coisa que ela não gostou agora. Daqui 5 minutos ela esqueceu, mas o sentimento está lá. Né? Então, perdoar é neutralizar
né? Sem precisar esquecer permanentemente, porque isso não é perdão, né? A memória você vai carregar, Sim. né? Mas se ela te ferir ainda, pensando no passado, significa que não está perdoado. Então, perdão é essa neutralização. É olhar com leveza, é só um fato. Quanto mais longe do fato, menos a gente vai lembrando geralmente, né? Então, o perdão, a gente vai treinando esse perdão, vai permitindo liberar esse fardo pelo caminho, porque carregar peso pela vida, gente, não é uma opção, pelo menos não para mim, né? Eu entendo que é possível através de trabalhos internos onde você decida, faça uma escolha por si mesmo, que é soltar esse excesso de bagagem para caber coisas melhores, maiores, para você poder chegar na sua realização. Imagina que você está preso aqui olhando uma situação e você está ali ainda, nossa, mas olha só o que aconteceu, eu sou vítima. Aqui atrás está passando a vida. E aí você Sim, está de costas para a vida, né? totalmente. Ô, Cíntia, a Paula Gauss está aqui, né, dizendo muito bom. A Paula tem um podcast maravilhoso. Paula, você tem que entrevistar a Cíntia, tá? Nós vamos falar de perdão, constelação. Tem uma frase que eu queria trazer de volta antes da gente encerrar. Nós temos 4 minutos. Você disse: o universo tem meios de nos trazer e nos tirar. Foi a frase mais impactante dos últimos tempos para mim. Depois a cura está embutida na dor, o universo tem meios de nos trazer e nos tirar. Só que a gente nunca fala disso. Nascimento, nossa. Velório, meu Deus. Temos que voltar a falar sobre isso, Cíntia. Exato. E se a gente está na vida, né? Se nós chegamos até a vida, é importante estar de fato. Estar na vida também é uma escolha. E como é que você vai passar por essa vida? E o que você vai fazer no seu investimento pessoal? Porque tudo que a gente leva daqui é o que a gente aprendeu, o que a gente trocou, o que a gente buscou, elaborou, elucidou, criou consciência, presença. O resto passa por nós, não é nosso. Mas aí a gente se identifica com coisas daqui, se prende tanto. Ah, pronto. E aí é um palco para ilusão, para mágoa, para muitas coisas. Então, a ideia principal aceitando a vida, a gente consegue chegar bem até a morte. Porque a morte é tão natural quanto a vida. Só que a gente não aprende isso na escola. Nossa Senhora. Quem acabou de chegar foi a Alessandra Bruno, uma assessora maravilhosa. Lê, um beijo para você. Hoje, inclusive, foi ela quem me trouxe uma informação que eu não tinha visto, porque eu estava abduzida por uma demanda durante o dia, então eu não tinha visto. Obrigada, Lê. Que bom que Deus nos coloca anjos, né? A Cíntia é uma que me acompanha já há muito tempo, a Alessandra também. Sabine Designer está aqui. Sabine estava lá no evento dos Estados Unidos, Cíntia. E a gente se deu um abraço extraordinário. E aí eu quero... Repete tudo, Cíntia e Bela. A Sussu Roma está dizendo, essa live vai ficar gravada, é evidente. E aí, só para repetir, a Tainá está dizendo, poxa, que triste, vai acabar. Só que, gente, quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Tudo que foi falado aqui, se ainda tem alguma coisa que precisa ouvir novamente, é só assistir de novo. E ir lá no canal da Cíntia, no YouTube, fazer por 21 dias, no mínimo, a meditação do perdão. Vou deixar É uma escolha. gente. Vou colocar lá no Stories o link e você vai direto lá. E é Sim. isso. A ideia é a gente ampliar a consciência, né? Para poder sarar, né? Curar. O que é a cura, gente? Lembra do queijo? Queijo curado é um processo, né? É um processo. Então, quando você está no processo, você já está no caminho da sua cura. Não se cobre além do que você está fazendo hoje. Faça com leveza, gentileza e amorosidade. Você está aqui? Parabéns, você já é um buscador. E agora a gente vai te ajudar a ser um realizador, porque é essa a nossa pretensão com vocês. Né? Obrigada, minha querida. Esse foi mais um Caindo a Ficha. Espetacular. Toda quarta-feira é um presente, quando a gente pode estar juntos. E aí, de novo, né? Por que presente se chama presente? Porque pode ser um presente. Por muito tempo eu usei uma hashtag presente, presente, que quer dizer justamente isso. Se nesse momento você está sentindo, sou a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, que bom. Quando o ouvido está pronto, a mensagem chega, agora está com vocês. E tudo isso é maravilhoso se for colocado em prática.
Obrigada, minha querida. Eu que agradeço. Beijo. Até semana que vem. Até. Tchau, tchau.